Olá, história da literatura pretensiosa. Hoje com uma história internacional, britânica, depois da vinheta. Charles Dickens é o escritor britânico nascido e morto no século XIX, que em 1843 acaba lançando um conto de Natal. Você sabe o que é um conto, uma narrativa com um núcleo, um conflito, por isso chamada geralmente de narrativa curta. Nessa história, Ebenezer Scrooge, com certeza a pronúncia do professor Henrique Sub é melhor do que a minha. Ebenezer Scrooge é um velho avarento que teve um sócio nos seus negócios chamado Marley, que está morto. A história começa assim, com Marley morto. Scrooge acaba ficando com a propriedade toda dos seus negócios, e que era da dupla, mas ele se mostra muito avarento, já é um senhor ranzinza, unha de fome, cobiçoso, algo meio parecido com o que se vai ver em O Curtiço, do Aloysio Azevedo, mas isso é uma outra história. A questão que envolve o conto de Natal é algo que circula um pouco pelo gótico, pelo estilo dark próprio dos ingleses desse meio do século XIX. Por que digo isso? Vai aparecer a figura de Marley atravessada por um fantasma. Isso, um fantasma do morto sócio e sócio de Scrooge vai surgir rodeado por correntes. As correntes são feitas de objetos de ferro, livros, cofrinhos, e isso causa bastante susto e pânico na figura de Scrooge, que vai ser questionado a respeito de sua postura tão ranzinza, que não quer contribuir com as pessoas mais pobres no terrível inverno de Londres em dezembro. Mas vamos ver o que o professor Henrique Sub nos tem a dizer sobre esse conto de Natal. Fala, professor. Fala, Carneiro, joia? Que legal que a gente está junto aqui de novo para falar de mais uma obra da literatura britânica. Parece que a gente curte mesmo, né? Já conversamos sobre Coleridge e sua Balada do Velho Marinheiro. Teve aquele vídeo legal que você fez com o professor Edson sobre Frankenstein. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha nesses vídeos aí do canal, estão muito bacanas. E voltamos então com Charles Dickens e seu Conto de Natal. Uma história que o autor escreveu, é interessante saber, num momento de dificuldades financeiras. Ele escreveu muito rápido para tentar fazer um dinheiro com a publicação, porque estava precisando mesmo, estava sem grana. E foi um dos seus maiores sucessos, foi um sucesso imediato na Inglaterra do século XIX, hoje já adaptado para o cinema inúmeras vezes, com muitas referências em obras posteriores da literatura, da música. Na história, Ebenezer Scrooge, sua pronúncia foi bem bacana, recebe a visita, um ser humano, né, bem avarento, bem complicado, mal-humorado, recebe a visita do fantasma de seu sócio morto, 7 anos antes, e o avisa que ele receberá a visita de outros 3 fantasmas naquela noite de Natal. O primeiro a chegar é o fantasma do Natal passado, que mostra a Scrooge, leva ele numa viagem no tempo e faz ele rever a sua infância e como ele era feliz na infância. Na noite de Natal, com seus amigos, relembrando alguns cenários e relembrando também algumas tristezas que nos indicam, né, as razões pelas quais ele se tornou um adulto triste, um adulto mão de vaca, né, avarento. Ele consegue, enfim, escapar, se livrar do fantasma do Natal passado, volta ao seu quarto e recebe pouco tempo depois a assombração do fantasma do Natal presente, que o leva à casa de seu funcionário, que é uma pessoa extremamente pobre, mas é uma pessoa extremamente feliz. E mostra a Scrooge como a felicidade do Natal independe das posses, dos bens materiais. Scrooge é uma pessoa extremamente rica e mesmo assim está sozinho e triste, não gosta do Natal. E de novo ele dá lá ali suas voltas e escapa do fantasma do Natal presente, até que pouquíssimo tempo depois recebe a última visita, a do fantasma do Natal futuro. Eu não vou dar spoiler, eu não vou dizer o que o fantasma do Natal futuro mostra a Scrooge, mas é aquilo que vai nos levar à mais alta reflexão
das relações humanas, sociais, da importância, né, das relações sociais com os familiares, com a ajuda, né, a caridade na época de Natal, que é o foco, né, o pano de fundo deste conto de Dickens. No mais, sobre a obra, além das referências que eu já comentei, da situação na qual ela foi publicada, uma curiosidade bacana, que eu gosto sempre de destacar, poucos sabem qual é o personagem mais famoso da literatura diretamente inspirado em Ebenezer Scrooge. Ninguém mais, ninguém menos do que o Tio Patinhas, da Disney, né? Ele, inclusive, seu nome em inglês é Uncle Scrooge, Tio Scrooge, com duas referências diretas, não só o óbvio nome, como também o tio, né? O personagem mais importante da família de Scrooge que aparece no conto é justamente o seu sobrinho, que é quem insiste, quem tenta levar Scrooge novamente para as festas de Natal da família, quem não desiste de fazer o tio mais feliz. É claro que o Tio Patinhas da Disney, ele é abrandada essa história, mas ele é um pato avarento, ele é pão duro e extremamente rico, então é por isso que ele recebeu essa homenagem, né? O nome dele é o mesmo do personagem principal do conto de Natal, de Charles Dickens. E destacando um outro ponto, que aí eu queria devolver para você comentar aqui para a gente também, é essa relação, né, que os britânicos têm com o sobrenatural. Essa relação sempre, né, do real com o sobrenatural, tentando chamar a nossa atenção para alguma coisa importante. Da mesma forma que a gente vê os fantasmas aqui em Dickens, né, no conto de Natal, a gente vai encontrar fantasmas em Macbeth, em Hamlet, e isso parece ter alguma relação, né? Conta aí pra gente como que isso acontece na literatura inglesa, Carneiro. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Leiam todos um conto de Natal ou assistam qualquer das suas adaptações do cinema, que vale muito a pena. Valeu? Um abraço, queridos. Muito bem lembrado, professor. Essa história do aparecimento de fantasmas dentro da literatura inglesa é o caso de Shakespeare. E nesse século XIX, corroborado, sustentado por esse espírito gótico, dark, digamos assim, didaticamente byronista, final do século XVIII em diante, que vai transformar a literatura num palco de gostos mórbidos, a morte, a depressão, o século perdido, né? Essa geração perdida, que vai fazer com que, inclusive, os próprios poetas vivam aquela literatura de que escrevem. O caso brasileiro de Álvares de Azevedo é marcante com Macário, e essa questão também da luta entre o bem e o mal não é diferente com Charles Dickens neste conto de Natal. Penso que o fantasma acaba sendo uma tentativa de recuperar o passado, um passado que volta e dá dicas, um passado britânico que retorna e procura compensar alguma lacuna desse presente, que procura rever conceitos nesse sentido moral até do próprio termo. É uma influência nórdica dessa Europa, celta, talvez, desde a Idade Média. Vamos ter notícias da presença dessa figura que é um mito dentro da liberdade criativa dos escritores dessa época, século XIX para trás, até a Idade Média. É claro, fica um pouco vaga essa questão, mas nunca se viu tanto fantasma como na literatura britânica. Então ficamos com uma explicação mais ou menos nessa linha, que é esse retorno do passado, essa necessidade de rever aquilo que aconteceu, esse fantasma que pode ser assustador, ao mesmo tempo salvador, né? Um esclarecimento, uma espécie de epifania em 3 dimensões. Eu acho que é mais ou menos por aí. Boa leitura, Charles Dickens, Um Conto de Natal. Obrigado, professor Henrique Subi. Até a próxima.